Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias para o livro versículos de 1 a 3. Salmo 100, de 1 a 3. A palavra do Senhor nos diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com um canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e não nós a nós mesmos, somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Vamos orar. Senhor, obrigado pelo dia, obrigado a Deus pela vida, obrigado pela reunião que temos nessa manhã para te cultuar, te adorar. Obrigado pelas bênçãos que foram contadas, que tu seja glorificado na vida de cada irmão, a despeito das nossas tribulações, dificuldades, que nós possamos continuar te servindo, Deus, sendo fiéis, mostrando a nossa fé através dessas tribulações. Sabemos que quando oramos por fé, tu nos prova, e muitas vezes, muitas das questões que acontecem na nossa vida, nós indagamos de ti, ó Pai, o porquê, mas que não seja esse o nosso pensamento, mas que o nosso pensamento seja de glorificar o teu santo nome e mostrarmos a alegria em te servir, ó Deus, aguardando o retorno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nunca perdendo de vista que somos passageiros por esse mundo, somos peregrinos, e que enquanto estivermos aqui nós possamos glorificar o teu santo nome, fazendo a tua vontade e não a nossa, Deus. Ajuda-nos a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para refletirmos a imagem de nosso Salvador, Deus, com o nosso caminhar, com o nosso falar, com as nossas ações nesse mundo. Fala aos nossos corações na manhã de hoje, através da tua palavra, em nome de Cristo que eu oro. Amém. Alegria no culto. O livro de Salmos, ele é um livro, espécie tipo de um cantor cristão, uma voz de melodia, até porque a nossa voz de melodia, o nosso cantor cristão, ele é baseado na palavra de Deus. Então, o livro de Salmos, ele é o livro de poemas, é o cantor cristão da Bíblia. E os salmos, eles contêm adorações a Deus, agradecimentos a Deus pelo seu poder, pela sua majestade, e os salmos também, eles têm alguns pedidos dirigidos a Deus por parte do escritor Davi e outros, Coré e tantos outros que escreveram inspirados por Deus. Cantamos: ó, como estou contente. Quando cantamos, devemos mostrar: com Cristo estou contente, Ele me satisfaz. Sou feliz, no prelúdio foi tocado, né? Sou feliz por causa de Jesus Cristo. Nós cantamos: perdido andei na escuridão, mas Cristo me encontrou. Eu ando alegre na sua luz. Cantamos esses hinos maravilhosos. Por quê? Porque são inspirados na palavra de Deus. Os escritores desses hinos foram inspirados na palavra de Deus. Que alegria neste dia, domingo separado para estarmos reunidos na presença do Senhor. Dia tão festivo, expressão de alegria do crente. Mas será que muitas vezes nós realmente expressamos essa alegria ou só estamos cantando da boca para fora? Como tem sido a minha atitude quando eu me apresento diante de Deus? Será que eu tenho alegria no culto a Deus? O culto que eu venho prestar, seja o culto de oração, seja o culto vespertino ou a escola bíblica dominical, será que eu expresso a verdadeira alegria desse Salvador? O salmista deixa claro a alegria dele. E se ele escreveu e Deus permitiu que fosse gravado nesse livro, é porque vinha do coração, vinha da intenção de um espírito em servir a Deus. Então, quando nós cantamos, nós expressamos a nossa alegria. Primeiro, versículo 1: celebrai com júbilo. Celebremos com júbilo. É um desafio ao nosso coração. Deus nos desafia a nos apresentarmos sempre com júbilo. Júbilo é igual a alegria, é estar contente, é estar entusiasmado com aquilo que Deus tem feito para comigo. Ah, mas eu tenho tido tribulação, como nós vimos na mensagem ontem à noite, eu tenho tido problemas, eu tenho tido dificuldades, não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo. Expresse alegria. É difícil? É. Eu tenho passado por problemas na minha vida, e muitas vezes me entristeço, mas quando eu me entristeço, eu lembro da palavra de Deus e as promessas de Deus, e aí eu procuro cantar um hino para
Quem canta os seus males espanta, é o ditado. Não, mas não é no sentido de espantar o mal. Não, é para expressar a minha alegria de estar servindo a Deus em meio à tribulação. Então, quando nós chegamos ao culto, nós devemos ter essa atitude no nosso coração. Se eu chego triste, eu devo mudar meu comportamento, porque eu estou me apresentando diante do meu Salvador, diante do meu Deus, e eu preciso apresentar alegria para Ele, porque Ele é merecedor, porque Ele me salvou da minha vida de pecados, porque Ele me resgatou da condenação eterna, e eu devo ser grato a Deus por isso, celebrar com júbilo. É claro que é importante, como o irmão Paulo falou, a comunhão com os irmãos, isso também deve trazer alegria aos nossos corações. Por quê? Porque a minha amizade maior não deve ser no mundo, deve ser com pessoas da mesma fé, porque elas comigo vão celebrar louvor a esse Deus maravilhoso. E nós juntos vamos expressar a nossa alegria em servir a esse Deus que nos salvou. Então quem chega ao culto tem que ter prazer, deve demonstrar prazer nas suas atitudes. Por mais entristecido que esteja, por mais carregado de problemas, esses problemas devem ser colocados diante de Deus na oração silenciosa, e aí com júbilo prostrar-se diante de Deus e prestar um culto a esse Deus que é digno do nosso louvor, contar as bênçãos maravilhosas, apesar das provas, porque nas provas nós temos as bênçãos de Deus, porque Ele está nos sustentando, Ele está nos suportando diante dessas tribulações. Isso deve trazer alegria ao meu coração, isso deve inundar de louvor a minha vida, e pedir a Deus em oração, não para que me tire do problema, mas que me mantenha firme, com fé, diante do problema, diante dessa tribulação, com alegria, mostrando, como o irmão falou, sendo a luz lá no meio daquelas pessoas que estão olhando para a minha vida, porque elas não têm esse prazer, elas não têm essa alegria na vida deles, porque não têm a Cristo como Salvador, então elas têm que ver em mim a alegria, e quando eu venho para o culto, eu preciso demonstrar essa alegria, essa gratidão a Deus, cantar com alegria. Quem está aqui na frente, regendo, ele vê as pessoas. Quem está aqui na frente, muitas vezes pregando, ele vê a fisionomia da pessoa e sabe, o fulano lá não está nem aí para mim, mas eu estou com alegria pregando a palavra de Deus. Agora nós vemos pessoas que muitas vezes, quando estamos regendo aqui, que nem abrem a boca para louvar a Deus, e se dizem salvos. Qual é a tua alegria? Se tu é salvo, tu tem que demonstrar alegria a Deus. Não pode simplesmente chegar e ocupar o banco de forma a não demonstrar um louvor ao teu Salvador. Então, quando chegamos para louvar a Deus, nós devemos ter o nosso coração consagrado para esse fim, preparado para esse fim. Por quê? Porque quando nós louvamos a Deus, celebramos, nós estamos preparando para a mensagem que vem depois. Então, se meu coração está duro, como que a mensagem que é pregada depois vai fazer efeito na minha vida? Deus é Espírito, importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. João 4:24. Então, as músicas que nós cantamos, elas são oriundas da palavra de Deus. E são ensinamentos para a nossa vida. E nós precisamos levar, através da música, também uma mensagem para os corações daqueles que estão no nosso meio, que ainda não tem Jesus Cristo como Salvador. Preparando, porque eles estão vendo a minha alegria. Olha só o que aconteceu com aquele camarada. Ele talvez olhasse para a minha vida e disse, ele era assim, agora é assado, mas olha como ele está alegre. Precisa ver, irradiar de mim essa alegria, para contagiar as pessoas que ainda não conhecem a Cristo como Salvador, através daquilo que elas estão vendo no nosso meio. Então nós devemos glorificar a Deus, celebrar a Deus. E veja bem, irmãos, comparando, se entrar na internet, se visitar igrejas, que eu já visitei muitas igrejas e sou oriundo de uma igreja da convenção, olha a qualidade do nosso louvor, a música que nós cantamos, cantor cristão, hinos de louvor, olha os instrumentos que nós usamos, porque eles demonstram a verdadeira alegria, o júbilo que nós temos em servir esse Deus. É uma coisa organizada. O regente, ele aqui na frente, ele tem que ter um pouco de conhecimento de música, ele não é expert em música, pode até não ser muito afinado, mas ele tem um pouco de conhecimento, porque ele é consagrado para esse ministério. Ele faz com júbilo e ele demonstra. Então, a nossa reverência, além da forma como nós nos apresentamos, também da forma
como nós cantamos. Cantor cristão, é voz de melodia, é Bíblia que nós estamos cantando a Deus. Estamos aplicando aquilo que nós temos o conhecimento da palavra de Deus através da música para glorificarmos a nosso Deus. Não é uma bagunça, não é uma coisa desorganizada, como muitos fazem badernas e estão louvando a Deus do seu jeito. Não, precisa ser organizado. A necessidade da reverência. E em primeiro lugar, a reverência começa dentro do meu coração, porque se meu coração é irreverente, eu vou apresentar louvor irreverente para Deus. Por mais que eu tire da Bíblia, ele não vai ter valor nenhum. Por quê? Porque o meu coração é irreverente diante de Deus. Então, quando eu me apresento diante de Deus para celebrar, eu preciso ter reverência verdadeira no meu coração. Por isso que nós usamos, cantor cristão, por isso que nós usamos essas músicas, porque é a reverência que Deus merece daquele a quem Ele salvou. Porque barulho, o carro passa e faz barulho. Agora, quando nós louvamos a Deus, celebramos a Deus com alegria, com júbilo, nós estamos glorificando aquilo que Deus fez. E Ele é o único digno de reverência. Eu preguei já uma vez em relação ao modo tão fatal contra a intenção, lá em 2 Samuel 6, quando Davi, depois de 70 anos que a arca do concerto de Deus estava longe de Israel, e ele trouxe de volta para o convívio de Israel, a casa estava na casa de Abinadab, e ele retirou a arca e colocou num carro de bois, e trouxe a arca para apresentar um culto a Deus. E a arca era carregada por aqueles bois, e quando os bois tropeçaram, caiu a arca, e Uzá foi e tentou segurar a arca, para restaurar a arca de Deus. Lembra que a arca não era Deus, mas era um símbolo da presença de Deus no meio do povo. Então Uzá morreu. Por quê? Porque chegou de forma errada diante de Deus. Teve a intenção boa no coração dele, mas a forma errada. Por quê? Porque os carros não deveriam levar a arca. Quem deveria levar a arca eram os levitas. Isso está escrito lá em Samuel, 2 Samuel. Então, a intenção é boa, mas se o meu coração não é reverente, eu posso trazer dano sobre a minha vida. Como tem sido o meu coração, como tem sido o teu coração, quando eu me apresento para celebrar diante de Deus? Ele é um coração realmente reverente? Ele é um coração realmente preparado para isso? Ou eu cheguei por acaso, sentei aqui e saí como cheguei? Como tem sido o meu comportamento? Então Deus exige de seu servo que celebre com júbilo, com alegria, com gratidão por tudo aquilo que ele tem feito para com ele. A arca de Deus não está no nosso meio, mas Deus está presente no nosso meio, porque Deus é Espírito, e importa que seus adoradores o adorem em Espírito e verdade. Então Ele está conosco aqui, Ele está conosco no nosso trabalho, Ele está conosco onde nós estamos. Como nós temos nos comportado? Com alegria, com júbilo? Porventura não errais vós em razão de não conhecerdes as Escrituras e o poder de Deus? Jesus falou para aquele povo que queria se apresentar de forma como o homem achava que deveria se apresentar diante de Deus, mas não é assim. Nós devemos nos apresentar conforme a palavra de Deus, porque devemos servir a Deus conforme a sua palavra, e não do meu jeito, não de qualquer maneira. Não preciso vir de terno, de gravata, mas eu tenho que vir com o meu melhor. Se o meu melhor é esse, vem dessa forma. É uma forma de expressar alegria, gratidão por aquilo que Deus tem feito para com a tua vida. Então, por mais que nós queremos, como Davi quis, restabelecer um culto a Deus, não pode ser do nosso jeito. E olha, nós estamos falando de um homem aqui que conhecia a palavra de Deus, porque ele tinha intimidade com Deus. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então, não pense porque atingiu uma maturidade espiritual que a forma como tu vive é suficiente para agradar a Deus. Não, fique atento à palavra de Deus. Faça de acordo com a palavra de Deus. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Será que quando o esposo ou a esposa, ou o pai para o filho diz, vamos para a igreja? Essa é a minha reação? Ou eu realmente demonstro alegria? Que bom que já chegou o domingo, que bom que chegou a quarta, que bom que chegou o dia de eu me alegrar com os irmãos na casa do Senhor, com júbilo, com gratidão. Estar alegre é a reação de um coração reverente, de um coração espontâneo, de um coração colocado na obra de Deus, um coração que quer servir a Deus,
porque sabe que é passageiro nesse mundo, precisa trabalhar, precisa estudar, precisa ter seculares, mas não perde o foco de servir a Deus, alegria. Nós vimos, o pastor até citou o exemplo ontem, Gugu Liberato, de uma hora para outra, com todo o seu poder, com a riqueza, com tudo, caiu do telhado e foi, morreu. De que adiantou ajuntar-se? Não sei se é salvo ou não. Eu fiquei sabendo que a esposa dele participa da primeira igreja batista lá de Flórida. Se ouviu a palavra de Deus, se fez a decisão, não sei. Mas nós que temos a Cristo como Salvador, nós não podemos estar ocupados com as coisas que nos tiram o foco de celebrar a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito para conosco. Devemos ir à casa do Senhor com alegria, convidar pessoas com esse entusiasmo para que elas sejam contagiadas e possam ter esse interesse de ir aonde nós nos sentimos alegres e bem. Agora, se é um peso para mim ir na escola dominical, se é um peso para mim ir nos cultos de oração e eu começo a botar desculpa aqui e ali, eu não vou demonstrar a alegria em servir a Deus, a reverência que Deus merece. Então não deve ser um peso, deve ser um prazer. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Neemias 8:10 disse-lhe, mas ide, comei gorduras e bebei doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Então, ele está dizendo aqui que o gozo no Senhor é a força para mim viver. Então, quando eu tenho essa alegria, nenhuma tribulação, nenhuma dificuldade vai tirar o sorriso real, verdadeiro da minha fisionomia. Por mais triste que eu esteja, eu vou estar transmitindo para as pessoas uma esperança de que vale a pena servir a esse Deus. Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, temperança. Ele começa pelo gozo. O gozo é a alegria, porque os demais, se eu tiver alegria, eu vou ter longanimidade, benignidade, eu vou ter tudo que é necessário, mansidão, fé para me relacionar com as pessoas. Agora, se eu não tiver alegria, que é um fruto do Espírito, como eu vou me relacionar? Como eu vou cantar, sou feliz com Jesus, meu Senhor? Vou estar cantando de boca para fora. A alegria é uma característica que deve ser expressa na vida de cada crente. Muitas vezes nós vemos pessoas incrédulas com uma fisionomia mais alegre do que o crente, e elas estão com a sua esperança nas coisas materiais, não estão com a esperança que nós temos em Cristo Jesus, mas demonstram muitas vezes mais alegria do que nós. Segundo Crônicas 30, diz no versículo 21, e os filhos de Israel se acharam em Jerusalém, celebraram a festa dos pães ázimos, 7 dias com grande alegria, e os levitas e os sacerdotes louvaram bem alto o nome do Senhor, dia após dia. Versículo 23, e tendo toda a congregação conselho para celebrarem outros 7 dias, celebraram 7 dias com alegria. Versículo 25, e alegraram-se toda a congregação de Judá, os sacerdotes, os levitas e toda a congregação e todos os que vieram a Israel, como também os estrangeiros que vieram da terra de Israel e habitaram em Judá. Versículo 26, e houve grande alegria. A alegria foi tão grande que contagiou até os estrangeiros. Por quê? Porque eles queriam saber o que estava acontecendo naquele meio e ter prazer com essas pessoas. Porque a alegria era tão grande. E 7 dias e mais 7 dias, foram 14 dias de grande alegria. E às vezes eu, para vir um dia, eu não tenho alegria. Por quê? Porque eu não tenho reverência a Deus. Porque eu não tenho prazer na comunhão com os irmãos. Porque eu não tenho prazer em agradar a Deus com aquilo que Ele tem feito para com a minha vida. Ezequias aqui está dizendo que desde o momento que ele assumiu o reino de Deus, ele se preocupou em restaurar o culto de Deus que seu pai havia acabado, e ele restaurou, e ele estabeleceu todos aquilo que era necessário para que pudesse passo a passo ser celebrado com alegria, para que o povo pudesse se reunir e consagrar suas vidas e servir a Deus. Por quê? Porque ele tinha um coração reverente, porque ele tinha um coração preparado, um coração que queria celebrar a Deus, o júbilo por tudo aquilo que Deus fez, mesmo que o pai dele, que seus antepassados
não tivesse feito da forma como deveria. Ele sentiu o desejo no seu coração e ele buscou servir a Deus. Ele foi fiel. Ele não prevaricou como Acã, seu pai, fez. Ele restabeleceu o culto a Deus. Santificai-vos, ele disse. Preparai-vos, ou seja, tenham reverência quando chegar a servir a Deus. Porque é assim que Deus quer. Abandone o pecado, abandone tudo aquele pensamento que não agrada a Deus, abandone todo o teu comportamento familiar que desagrada a Deus e venha pronto a celebrar com alegria, servir a Deus. Não podemos trazer imundícia para um local aonde Deus preparou para ser santo. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus também. E nós não podemos viver com imundícia, com pecado. Por isso precisamos confessar, abandonar e restabelecer a comunhão e fazer aquilo que agrada a Deus, celebrar com alegria aquilo que realmente vai agradar a Deus. Então, mesmo que alguns tenham ainda pecados ou desejo de transgredir, não seja eu o motivo de tristeza para o coração de um irmão mais fraco ou de um irmão que precise um apoio, que eu possa, com a minha alegria de servir a Deus, contagiar os demais para que eles também possam ver que vale a pena servir a um Deus assim. Então Deus exige esse coração preparado, não aborrecido, não, por mais que esteja arruinado, mas ele precisa estar preparado para com júbilo servir a Deus. Então no culto ao Senhor, primeiro devemos alegrar-nos com júbilo, conforme o versículo nos diz. Segundo, devemos servir ao Senhor, versículo 2, com alegria, servir com alegria. Veja bem, servir com alegria. Alegre em chegar à igreja, alegre em servir, seja na igreja, seja onde Deus nos coloca. Nós devemos estar alegres servindo ao Senhor, alegres em todas as circunstâncias. Alegria em servir. Abacuque diz: porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca, por todos esses problemas que ele está relatando, todavia, eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Jeová é o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Abacuque aprendeu a lição, e ele, por aprender a lição, por todos os problemas e dificuldades que passava, ele exortava o povo de Deus a servir a Deus com alegria, independente das circunstâncias. O profeta, olhando a falta de fé naquele povo, exorta a servir a Deus com alegria. Ele diz: mesmo que a figueira não floresça. A figueira foi utilizada por Jesus Cristo quando ele passou e foi ver se tinha frutos e não tinha fruto. Mateus 21:19, e ele diz: nunca mais nasça fruto. Então ele usou a figueira como a vida espiritual do crente. A vida espiritual do crente, por pior que sejam as circunstâncias, ela precisa produzir fruto. Ou seja, o crente deve servir com alegria em meio às tribulações. Ele não pode deixar de produzir fruto. Por quê? Porque a figueira foi feita para produzir fruto, nasceu para isso. Como que não vai produzir fruto? O crente foi salvo para produzir frutos. O que é produzir fruto? Ganhar outras pessoas para Jesus Cristo. Por pior que sejam as circunstâncias, ele não pode deixar de servir. Ele precisa continuar servindo até a volta de Jesus Cristo. É para isso que Deus ainda nos mantém nesse mundo. Nós não podemos ser amaldiçoados por Deus porque temos sido negligentes e não servir a Deus, dando fruto. Então aqui o profeta diz: que povo sem fé, com essa dificuldade, mesmo que não haja fruto, não nasça flores que indiquem que não vai ter fruto, vocês precisam estar firmes, precisam continuar firmes, servindo ao Senhor. E isso vale para nós nos dias de hoje, irmãos. Nós como crentes precisamos: mas eu tenho testemunhado, eu não ganho ninguém para Cristo. Não importa, não é tu que tem que fazer a obra no coração, é Deus através do Espírito que vai fazer. Testemunho de Jesus Cristo. Uma hora alguém vai colher esse fruto, essa alma que vai aceitar Jesus Cristo como Salvador.
Então tenha fé, continue fazendo a obra de Deus, continue testemunhando no teu trabalho, nos teus afazeres, no evangelismo, seja onde for, continue firme, não seja amaldiçoado por Deus pela tua negligência, pela minha negligência. E ele fala, a oliveira, ele fala da oliveira, o produto da oliveira minta. A oliveira é uma árvore da Palestina, uma árvore centenária. E dificilmente, a não ser que a oliveira pegue um bicho, uma praga, a oliveira nesses 100 anos, ela produz a oliva, o azeite de oliva. O azeite de oliva, na época, era usado para ungir o rei, era usado para ungir aqueles que eram empossados por Deus no trono, também era ungido era feito para unção de enfermidades, era ungido e era usado para o bem consumo. Então, essa árvore, ela nunca deixava de produzir. Nos 100 anos de vida, nunca deixava de produzir. Na estação própria ela produzia frutos. Como tem sido eu, como tem sido tu, em relação à produção no serviço do Senhor, do fruto? Como nós temos sido? Eu tenho quase 40 anos de salvo. Quantas pessoas eu ganhei para Cristo? Aquele que foi salvo há pouco talvez tenha ganho mais pessoas do que eu para Cristo. Então eu não posso deixar de produzir. Eu devo produzir, servir a minha vida toda, enquanto Deus me manter nesse mundo, por pior que sejam as circunstâncias, por menor que sejam as esperanças, produza fruto. A oliveira, em toda a sua vida centenária, produz o fruto. O profeta, ele que diz, padeça, mas padeça produzindo fruto. Como é difícil isso, irmãos. Porque quando nós padecemos, nós queremos ficar deitados, nós queremos abandonar tudo, não queremos mais ver a cara de ninguém. Não, continue firme, produza frutos, por pior que sejam a falta de esperança das pessoas, produza fruto, porque nós somos um instrumento de Deus. Por isso que nós pregamos a salvação em Cristo, por isso que nós pregamos uma vida consagrada a Deus. Não pregamos cura, não pregamos benefícios em troca porque estamos servindo a Deus, dá para Deus que Deus vai te dar de volta. Não, não pregamos nada disso. Nós pregamos que devemos produzir frutos para a salvação de pessoas. E aí ele ainda fala que os currais não haja vaca, não tinha mais gado, não tinha leite para as crianças, não tinha sustento para as pessoas, era um desespero. Começavam a tomar conta daquelas famílias, falta de alimentação. Por quê? Porque os babilônios haviam levado todos os gados de Jerusalém e levaram embora. Então o povo não tinha mais o leite, não tinha mais o sustento, não tinha mais nada para criar. E o profeta desafia, continue confiando no Senhor. A Deus pertence o amanhã, faça-o hoje e Ele vai abençoar a tua vida financeira, espiritual, material. Não pregamos isso, mas confie no Senhor. E tudo mais, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Por quê? As demais coisas Ele vai acrescentar. Ah, mas está difícil, tá? Para todo mundo. Mas nós temos a esperança. E nessa esperança é que nós devemos servir ao Senhor com alegria. Não abandone o arado, porque aquele que abandona e olha para trás não é digno. Jesus Cristo diz. Então, as necessidades, as dificuldades devem nos aproximar mais de Deus. Por isso que muitas vezes Deus permite essas necessidades e dificuldades, para que nós possamos depender, para que nós possamos ser lapidados melhor para o serviço. Porque quando eu sirvo a Deus em orgulho, eu vou querer fazer do meu jeito, não conforme a palavra de Deus. Agora, quando eu estou com o coração humilhado, um coração terno, propenso, quando a palavra de Deus é pregada para trabalhar na minha mente, no meu coração e me transformar na área da minha vida que ainda há necessidade para melhor servir ao Senhor, Deus vai ser glorificado. Por isso que muitas vezes as dificuldades existem. Porque a vida fácil, se nós nas dificuldades muitas vezes esquecemos do Senhor, imagina numa vida fácil. Eu não estaria sentado talvez nos bancos da igreja hoje. Eu não preciso de Deus. Ah, mas Ele é meu Salvador. Tudo bem, mas agora eu resolvo do meu jeito. Quantas pessoas já falaram assim e sumiram da igreja? Mas não, em meio à dificuldade, o desafio do profeta é: confie em Deus, apresente diante de Deus os problemas, para que Ele possa transformar esse limão amargo numa limonada saudável para nós.
pastor Valcides, nosso missionário na Amazônia, o pastor Wesley testemunhou a respeito disso. Quantas vezes ele já esteve no nosso meio e falou da dificuldade daqueles irmãos que querem chegar num culto, porque a igreja fica longe daquelas comunidades que são afastadas. Viajam 3, 4 horas de barco, com perigo de rio, com perigo de animais, para chegar num culto. Muitas vezes o tempo não é favorável em razão das chuvas, aquele local chove muito, mas estão fiéis, chegam para servir ao Senhor, ao invés de ficarem em casa, ao invés de darem desculpas. Ah, mas é muito longe, eu não posso. Ah, mas eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Não podemos dar desculpa. Precisamos servir ao Senhor. Nós temos todos os recursos que Deus nos dá. Muitos moram próximos, outros um pouco distantes, outros mais distantes, mas de alguma forma Deus vai nos dar o recurso. O pastor pregou na quarta-feira de um irmão lá em São Paulo que queria servir a Deus, não podia servir. O pastor orou com ele, se ajoelharam. Uma semana depois Deus deu um emprego para ele e ele já tinha dinheiro para chegar no culto, não podia chegar ao culto. Apresenta a Deus: Senhor, eu quero te servir, as minhas condições são essas, eu não estou te impondo nada, mas tu sabe as minhas dificuldades, tu sabe aquilo que tem sido um peso para mim, como eu posso melhor te servir? Coloque a presente diante de Deus e Ele vai te abençoar de uma forma com que tudo aquilo que é empecilho para estar na casa do Senhor vai ser retirado. E Ele vai te dar as condições, não um carro zero, não um jato, mas Ele vai te dar as condições para que tu possa estar fielmente servindo ao Senhor nos cultos, no teu testemunho, na tua vida, no dia a dia. O Flamengo foi campeão ontem. Quantas pessoas empolgadas, quantas pessoas desejosas em torcer por aquele time, assim como eu torço para o Grêmio, tenho o mesmo desejo. Não que seja errado, não é isso, mas como seria importante se esse amor para com essas coisas do mundo pudesse ser colocado na obra de Deus, todo esse esforço revertido para servir a Deus. Quão maravilhoso seria para as pessoas que não conhecem Jesus Cristo como Salvador. Mas às vezes nós festejamos coisas seculares e não temos alegria em servir a Deus, não celebramos a Deus que merece o nosso culto. Torna-me a dar a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. Então, no culto ao Senhor, além de celebrar com júbilo, servir ao Senhor com alegria, versículo 2, apresentar-se diante de Deus com alegria, entrai diante dele com um canto. Entrai diante dele com um canto. Canto é sinônimo de alegria. Em todas as programações, irmãos, entre com um canto alegre, demonstre a gratidão. Quando Davi diz assim: Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação, porque ele havia pecado adulterando com Betseba e ainda em relação a matar Urias, o Eteu. E ele pede: Senhor, torna-me. Depois que Natã apresentou o pecado diante dele, e ele reconheceu, e ele viu a miserabilidade que ele viveu naqueles 9 meses, até ele ver que ele estava em pecado, porque foi confrontado pela palavra de Deus, porque o profeta foi e confrontou ele. E ele disse: Senhor, dá-me a alegria da tua salvação, sustenta-me com a tua alegria. Ele não tinha perdido a salvação, mas ele tinha perdido a alegria. Muitas vezes o crente, ele está em pecado, ele não perde a salvação, mas ele perde o prazer de servir a Deus. E aí ele não entra para celebrar com alegria. Ele não quer vir na igreja, ele foge, que nem diz o ditado, que nem o diabo foge da cruz, ele foge de Deus. Por quê? Porque ele não quer confessar o pecado. Ele é confrontado com a palavra de Deus, mas ele não quer abandonar o pecado para se apresentar com alegria. Davi sentiu esse peso no coração e disse: Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação, porque eu não posso viver sem essa alegria, Senhor. Eu estava em pecado, mas agora eu reconheço. E a Bíblia diz, ele pecou, claro, porque todos os dias nós pecamos, mas o pecado de Davi foi registrado em Reis, que foi o pecado atribuído a ele, o pecado em relação a Betseba e em relação a Urias.
mas ele pediu perdão a Deus e Deus restabeleceu a sua alegria. Por quê? Porque é a única forma que nós podemos nos apresentar e celebrar e entrar nos átrios do Senhor. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, ao qual está selado para o dia da salvação. Efésios 4:30. Então, quantos de nós chegamos hoje de manhã com prazer para entrar por essas portas e apresentar o nosso culto a Deus? Eu procuro, por mais dificuldade que tenha, quando saio de casa, ter um coração pronto para chegar e me apresentar diante de Deus, né? Porque eu não posso chegar com peso, não posso, porque senão é melhor eu ficar em casa, porque Deus não vai receber isso, porque Deus vê a intenção do coração, Ele sonda o coração e Ele vê a intenção com que esse coração está se apresentando. Então abandone o pecado, abandone a tristeza e venha, entre nos atos do Senhor com alegria, com prazer de servir ao Senhor, não simplesmente para ser um frequentador de igreja. Não entristeça o Espírito de Deus com essa atitude. Não entristeça, mas celebre com alegria e entre com alegria. Deuteronômio 28, por causa do tempo eu não vou ler, mas se entrar lá, fala sobre bênçãos e fala sobre maldições ao povo de Israel, se fosse servir a Deus conforme a palavra do Senhor. Se fosse conforme a palavra do Senhor, seria abençoado. Se fosse contrário à palavra do Senhor, seria amaldiçoado. E ele diz: e serão entre vós por sinais e por maravilhas, como também entre a tua semente para sempre. Portanto, não haverás servido ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração pela abundância de tudo que Ele fez? Como eu vou ser ingrato a Deus por tudo aquilo que Deus tem me dado? Salvação, sustento, saúde, fidelidade de Deus diante das minhas dificuldades. Como eu vou servir a Deus se eu não for grato por tudo isso? Então, é um desafio para que não tenha maldição sobre a nossa vida, não venhamos a murmurar. Nós sabemos a história do povo de Israel, sofreu tudo que sofreu por causa da murmuração, porque foi ingrato. Então Deus alerta através da sua palavra: não seja ingrato. Por quê? Porque o Senhor tem nos abençoado, e Ele abençoou o povo de Israel 40 anos no deserto. A palavra de Deus diz que nada faltou a esse povo, por mais que murmurasse. Não faltou água no meio do deserto, não faltou pão, Deus deu o pão do céu, maná, não faltou codornizes, não faltou, Deus deu carne, Deus sustentou abundantemente, mesmo o povo murmurando. Não se envelheceu a roupa, não se envelheceu o sapato não precisou ser feito, ele foi crescendo à medida que o corpo crescia, ele foi se ajustando. Por quê? Porque é Deus que fez essa maravilha. Então, como eu vou ser ingrato, e o povo foi ingrato, vendo tudo isso, eu não posso entrar aqui para agradecer a Deus com o coração pesado por tudo aquilo que Ele tem feito para comigo. Eu merecia a condenação e Ele me deu vida. Ele me reconciliou com Jesus Cristo. Que é maior alegria do que essa? Então não venhamos a trazer sobre a nossa vida consequências em razão da nossa ingratidão, da nossa murmuração. Apresente-se diante de Deus na igreja, na sua vida, com alegria, pelos livramentos, por tudo aquilo que Ele fez. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Que quando o pastor estiver na porta aguardando, que eu possa demonstrar essa alegria, possa dar um abraço forte nele, ou o irmão que estiver ali na recepção, celebrar com júbilo, com alegria. Eu vim servir ao Senhor, eu vim apresentar o meu melhor ao Senhor, com todas as minhas dificuldades, mas eu vim. Alegria presente no serviço só vai ser possível quando eu tiver um coração grato, um coração reverente, um coração que agrada a Deus. Nós lemos em Neemias: não entristeçai-vos, porque hoje a alegria do Senhor é a sua força. Que nós possamos então, irmãos, cantar, servir e nos apresentar diante de Deus com alegria. Deus se agrada com louvores do seu povo. É por isso que nós cantamos, é por isso que nós celebramos. O louvor expressa gratidão, alegria, amor de um povo que está aqui ainda nesse mundo, mas que é um povo de Deus. Um povo que é passageiro, mas é um povo que sabe o porquê Deus ainda nos mantém aqui, para celebrarmos juntos ao único Deus merecedor de glória, porque Ele tem sido gracioso para conosco
Ele tem sido autêntico para conosco, Ele tem sido verdadeiro para conosco, Ele tem sido fiel para conosco. E eu devo ser dessa mesma forma, autêntico, verdadeiro, fiel e reverente para com esse Deus. Para mostrar que realmente eu estou alegre com tudo aquilo que Ele fez para mim. Como tem sido o meu louvor, como tem sido o teu louvor. E se tu está aqui sem Cristo como Salvador, para fazer tudo isso, precisa primeiro aceitar Jesus Cristo como Salvador. Porque não há outra forma de servir a Deus senão pela alegria de ter a Cristo como Salvador. Nos procure, se ainda não tem a Cristo como Salvador, através da palavra de Deus nós podemos mostrar como a tua vida pode ser transformada. Não estamos prometendo facilidade, estamos prometendo vida eterna, estamos prometendo esperança de uma vida depois desse mundo. Amém. Uma vida em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado porque nós podemos, ó Deus, ter um local onde podemos nos reunir para te celebrar, para te cultuar, um local onde a tua palavra é pregada, ensinada, e que ela possa, Deus, ser praticada por cada um dos ouvintes, por aqueles que já têm a Cristo como Salvador, possamos manifestar na nossa vida a gratidão, ó Deus, por tudo aquilo que tu tem feito para conosco, possamos confiar nas tuas promessas, mesmo em meio às tribulações, continuar aguardando o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo, te servindo na igreja local, com o nosso testemunho, no nosso trabalho, nos nossos afazeres, e que aqueles ainda que não têm esperança em Cristo, Deus, possam vir aceitar a Cristo como Salvador para se unir a nós e celebrarmos a salvação que temos em Cristo e te servir em Espírito e verdade. Ajuda-nos, ó Deus, a fazer a tua vontade e não a nossa. Somos gratos pela tua palavra, perdoa os nossos pecados em nome de Cristo. Amém.